Eu peguei aqui algumas ideias só para a gente contextualizar o trabalho no Fordismo, né? Tem muitos que tratam Fordismo e Taylorismo. Eu acho bem bacana quando se trata de Fordismo e Taylorismo, tá? Porque você está utilizando um sistema, o Fordismo, e um modelo de trabalho, né? Um método de trabalho, que é o Taylorismo. Tem horas que a gente confunde, e aqui eu vou destrinchar um pouco, né? Como eu já disse já em uma aula, e eu não vou ficar parado aqui discutindo o Fordismo, o Henry Ford, né, ele tem uma visão para além da fábrica. O Fordismo além de um simples modelo de fábrica. Ele é um sistema de indústria, um sistema de produção e que interfere muito além da fábrica. Então, ele pensa, basicamente, em uma nova sociedade, né? Uma sociedade que produz muito e uma sociedade que consome muito. A data simbólica é 14. Hoje, eu estava lendo um artigo que fala até de Fordismo central e periférico, porque a gente fala às vezes de Fordismo, parece que a gente está incluindo todo mundo, né? Mas aqui a gente está falando de Estados Unidos e Europa, né? Principalmente os Estados Unidos. Então, dos Estados Unidos que nasce praticamente essa nação consumista, né? Que vai se espalhando no mundo e vira quase um mundo consumista. Então, esse padrão de consumo, né? Ele vem muito desse período. Aqui fala da jornada de trabalho de 8 horas, né? Por $5, que seria um grande marco. Mas vamos lembrar que o Ford ele pensa naquela divisão dos 3 oitos. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso, para a gente entender que a preocupação dele é também fora da fábrica. E a ideia, né, uma proposta, um discurso que existe é você ter renda e tempo para o trabalhador suprir as suas necessidades básicas, né, e ainda adquirir um dos automóveis produzidos. Por quê? Era uma produção em larga escala, então você tem um preço um pouco mais rebaixado e uma possibilidade de não só a classe alta comprar. Né? Óbvio que é uma proposta que não vai chegar a todos os trabalhadores da fábrica, né? Então, isso aqui, como eu botei aqui proposta, eu gosto de dar esse enfoque. Como eu disse, né, a sociedade consumista, ela surge muito daí, né? E aí, eu trouxe alguns exemplos que eu gosto muito das fotos, né? O Fordismo, ele estabelece, ele ratifica essa necessidade de você ampliar a produção. E aqui você tem uma forma de você ampliar a produção, que é a esteira de produção. Percebam que aí a gente está falando exclusivamente do mundo do trabalho, né? Quando o trabalhador ele chega na fábrica, ele já vai para o lugar dele. É tipo aquelas salas que já tem aquele sujeito que fala, já chega e já entra, aqui é meu lugar. É praticamente isso. Sempre tem alguém que fala, né? Aqui é meu lugar. Você está no meu lugar, né? E aí vai e reclama com o professor. Professor, ele está no meu lugar. A gente resolve daquele jeito fácil, né? 3 rounds de 5 minutos, né? E se for a luta da noite, 5 rounds. Então, aqui a esteira de produção para a gente sempre lembrar, né? Cada trabalhador tem o seu lugar, como aluno chato na sala de aula. Eu tenho o meu lugar. Ah, mas eu não enxergo. Então você está cego, né? Precisa de um auxiliar, né? Então, aqui não tem erro, né? Isso, obviamente, meu colega vai rir pra cacete, né? Por isso que não. Meu colega fala assim, pô, faz um podcast. Eu falei, não dá, fala muita besteira. E aí você tem a esteira da produção, né? Fazendo que o produto ande, né? O produto vai caminhar pela fábrica. O produto vai caminhar pela esteira de produção. Não é o trabalhador. O trabalhador, ele é imóvel, né? Tipo aquele jogador lento que fala assim, não corro muito porque a bola que tem que correr, né? Então, no Fordismo, por mais que você tenha máquinas, né? Você tem um modelo de fábrica que você precisa produzir muito. E por isso, você precisa de muitos trabalhadores, mesmo tendo máquinas. Então, assim, a superprodução, por mais que tenha, né, essas máquinas, né, e a gente tem que sempre que lembrar, máquinas do começo do século XX, né?
vai precisar de muitos trabalhadores. E aí, como eu disse, o trabalhador, ele não é visto só como um trabalhador. Eu vou aprofundar essa questão daqui a pouco, porque eu vou falar de um filme do Chaplin. Aí todo mundo pensa, né, quando fala de Fordismo, no Chaplin, no tempos modernos. De fato, né, aqui eu botei, né, uma crítica a essa intensidade do trabalho. E a gente sempre fala do Fordismo com bons olhos, falando assim, antes o trabalhador tinha jornada de trabalho de 14 a 16 horas na fábrica, né, principalmente na primeira revolução, que a estrutura da fábrica, né, ainda era precária, né, com galpões fechados, com insalubridade, né, com ratos, baratas, com uns amigos aí para fazer, para produzir. Então, o Tempos Modernos é uma crítica, né, a essa fábrica que, ao nosso entender, está melhor, mas o Chaplin justamente fala o contrário, que essas 14 horas, né, que se transformam em 8, são 8 horas de muita intensidade. Então, o cara praticamente tem a exigência de um robô. E aí vem a crítica, né, bem pertinente do Chaplin. Além disso, ele fala de uma fábrica, né, bem autoritária, bem, né, hierárquica, com controle rigoroso do tempo e do trabalhador. Tem uma cena que ele está no banheiro e aí tem um telão dentro do banheiro que aparece o chefe dele, falando, vambora, vambora, ele vai e bate o ponto de novo. A própria ideia do bater o ponto é a ideia de controle, né? E aqui uma outra questão importante, né? Como que a gente faz a diferença, faz a distinção do Fordismo para o Taylorismo. Taylor, né, ele produz em 1912, escreve um livro, né, sobre administração, onde ele está bem preocupado em você produzir de uma forma que você gaste menos tempo e você produza mais. Tem um exemplo clássico dele, que é a ideia do muro, né, para você construir um muro e você ter os seus tijolos, uma espécie de estrutura que vá subindo à medida que você vai subindo o muro. Porque aí evita de você abaixar para pegar o tijolo, você força a sua coluna, você demora mais, né? Então, o interesse do Taylor, não que Taylor seja um grande entusiasta do mundo da segurança do trabalho, não. Ele quer saber de produtividade. Então, ele vai criar mecanismos, né, em que o trabalhador possa ser mais produtivo. E, ao entender do Taylor, essa divisão, né, da produção, cada um tendo uma função específica, seria o melhor caminho. Então, Taylor é um método. O que é um método? É o caminho, né? O Taylor ele pensa num melhor método de trabalho. E o método de trabalho passa por essa ideia de segmentação ou divisão da produção. Tá? No exemplo do Chaplin, no exemplo aqui da mulher fazendo a função específica. Aí está a diferença do Fordismo para o Taylorismo. O Taylorismo é como se fosse algo mais específico, mais preciso. É só a questão do método do trabalho. O Fordismo já é um sistema que conta com o Taylorismo, nessa ideia da divisão do trabalho, e conta com outras estratégias, né, como a esteira de produção, os grandes estoques, a superprodução, a produção em série, que é produzir um produto só, né, muitas vezes. Tá? E aí eu trago aqui para discussão esse filme do Chaplin, que é pouco conhecido, que se chama O Dia de Pagamento, né? O famoso Payday, né? A alegria do fundamental. Então, quando já chega no filme, né? Payday, professor! E esse filme, ele é muito interessante. Eu botei as cenas sequenciais dele, mas a gente poderia fazer o inverso do filme. O filme começa com o Charlie Chaplin chegando atrasado no trabalho, né? Com uma flor na mão para dar pro chefe, que é esse cara aqui. Então, ele chega numa obra atrasado, né? Olha a hora, não sei o que, ele chega com uma flor, né? Aqui no segundo momento é ele recebendo, né? O chefe não paga as horas extras, ele vai reclamar, o chefe dá uma pancada nele e ainda tira um dinheiro que ele não percebe que o chefe tirou, né? E aí, no dia de pagamento, o que faz o Charlie Chaplin? Vai pro bar.
Então ele vai para o bar com os amigos da obra, enche a cara, né? E depois tenta voltar para casa. Um ponto interessante é a questão do transporte, né? A gente está falando aqui da década de 30. Então, assim, ele está num lugar onde tem pouquíssima iluminação, e aí passa o primeiro trem, está conversando, né? E aí o trem vai embora. Daqui a pouco passa o segundo trem, né? Depois de muito tempo. Aí ele tenta pegar, não consegue. Aí depois ele tenta, né, pegar um outro trem, não consegue. Aí, se não me engano, no quarto trem, o trem está super lotado, né? Parece o Tangará das 18 horas. Aí, imagina, fala uma coisa dessa, vai para um podcast, a galera do Tangará processa, né? Mas, mentindo, eu não tô. Né? Parece o Tangará das 18. Melhor o Tangará das 18 do que o Vila do Ar, que não passa. Mas aí o trem tá super lotado. Eu sei que ele entra por um lado, sei que tanta gente que vai empurrando, ele sai pelo outro lado do trem, depois vai segurando no trem, o trem andando. É uma loucura. E aí, depois de muito tempo, de muitas aventuras, ele chega em casa, a mulher tá esperando ele com esse rolo simpático aqui de macarrão, né? Estilo Jacano, Pesadelo da Cozinha, né? E ele deita na cama, e assim que ele deita na cama, o despertador toca para ele para trabalhar. E aí ele olha para a mulher olha para ele, né? Meio assustada, tal. Ele vai pro banheiro e vai para a banheira, né? E aí a mulher desconfia, vai lá e acha ele na banheira, e depois ele vai todo molhado pro trabalho, porque ela expulsa ele de casa. E aí a gente entende porque ele chega atrasado. Né? E chega atrasado muitas vezes porque ele tem essa rotina. Né? Essa rotina que é incompatível, né? Com um trabalhador que vai cumprir sua tarefa naquela carga horária. Teoricamente, né? Quem nunca trabalhou virado? Então, é muito emocionante. Eu já trabalhei algumas vezes, mas quando era mais novo. Antes de ser professor, mas você fica naquele negócio, né, cara? Tem que tomar um café, Coca-Cola. Eu tinha um colega, inclusive, na época que eu trabalhava numa escola particular, que ele misturava café e Coca-Cola e bebia. Coisa de louco. Eu falei, não, aí já é exagero, né? Mas café era muito viciado. Tomava café direto para ficar acordado, às vezes, quando eu ia para a noite com o pessoal do trabalho, né? E no outro dia reencontrava todo mundo com a cara meio de triste, sofrido. Né? E era muito legal. Bom, então o nosso herói Charlie Chaplin, né? Ele mostra pra gente uma coisa, um processo, né? E óbvio que quando Charlie Chaplin faz isso no dia de pagamento, que provavelmente ele vê isso na realidade, né? E se ele vê isso na realidade, a gente entende um pouco melhor quando o Ford ele vai criar um exército de assistente social durante 3 meses para ir na casa dos seus trabalhadores para estudar como que esses trabalhadores estão gastando dinheiro. Tá aqui a resposta. O rendimento cai. Então, imagina que o cara pega e vai para a fábrica lá, toma seus goró e gaste seu dinheiro de qualquer forma. Você controlando os gastos, você controla o trabalhador e tem um trabalhador mais produtivo. Então, imagina, aí você pensa assim, pô, um cara dono de fábrica, né, criar mecanismos de controle do trabalhador. Sim. Mas isso é um absurdo, isso só existiu naquele momento. Não. Se a gente for pegar, por exemplo, né, eu já não vejo Fantástico há muito tempo, né, mas é tipo novela da Globo, né, assistindo no passado, ou tipo o time do Botafogo, né, era no passado, ainda dava alguma coisa. Mas, enfim, eu há muito tempo que eu não assisto Fantástico. Mas no Fantástico já teve, por exemplo, aqueles economistas ou administradores que iam na casa das pessoas para entender como que elas estavam gastando dinheiro e ali, né, delimitar no que elas poderiam gastar e no que não, isso aqui não é necessário, isso aqui não é necessário, isso aqui você vai fechar, não sei o que tal, né? Então, e aí depois você escuta aquelas porcarias de pessoas falando, né? A culpa do brasileiro é que o brasileiro não poupa dinheiro, né? Pô, um salário de R$ 1.000, o cara não consegue poupar R$ 300?
um absurdo, né? Então, assim, você vê gente falando isso e fala, caraca, meu irmão, né? Pô, você pensa aí, né? A cesta básica tá cara, os produtos estão caros, tudo tá subindo, né? Como é que o cara vai poupar dinheiro ainda ganhando um salário mínimo? É muito difícil, né? Mas não, tem uns cabras aí que acham que dá para fazer. Então, nessa lógica, né, de que não tem, realmente, Tomás, não tem como. Nessa lógica lá do Fantástico, aí entra o economista e fala assim, não, vocês estão devendo muito no cartão de crédito, então o que a gente vai fazer aqui, mexe ali, não sei o quê, vai gastar menos com isso, menos que aquilo, e isso é muito relativo, entendeu? Então imagina que o cara tem uma diversão no fim do mês, que o cara gaste muito, na opinião do cara do economista, né? Mas aquele momento é um momento de diversão, ou pouco a família dele, né? Ah, não, o cara trabalha em São Gonçalo, né? Pega o carro, vem para Cabo Frio, fica aqui um dia numa casa com 20 pessoas, né? Seria um excelente reality. E aí, né, vai para a praia, faz não sei o quê, aí o economista, não, ó, vamos cortar esse lazer. Mas às vezes aquele lazer é uma forma dele extravasar todo aquele estresse, né, diário de trabalho, dele unir a família. E aí você, de repente, né, descarta o lazer, você acaba criando outros problemas. Então, assim, é muito relativo o cara matematizar a vida, né, porque existe o componente subjetivo. Nem tudo é racional, né? Só beber minha água. Eu estava me lembrando nesses dias, eu trabalhava numa escola particular, eu trabalhava em 2 escolas particulares, aí eu resolvi sair de uma para entrar numa pós. Eu saí triste, né? Porque eu gostava da escola. E aí, no mesmo ano, a outra escola fechou, foi fechada. E aí, assim, aquele momento foi um momento até de muita sorte também, que muitas oportunidades surgiram, né? Muita gente ficou de olho nessa escola que estava fechando, porque tinham bons professores, e começaram a fazer convites. E a gente também foi indicado pelos professores, pela direção da escola, tal, enfim. E aí eu me vi com 5 oportunidades de trabalho. Eu pude escolher 2, né? E aí, o que eu fiz no final, só para resumir a história? Acabei indo para uma escola que não pagava tanto, que era outra que eu tinha saído, mas eu tinha um vínculo forte. Então, muitas vezes, para você entender esse mundo do trabalho, né, vai além das questões racionais. Só para dar um exemplo melhor ainda, 1000 vezes melhor, a professora Deise Mancebo, que é uma professora da UERJ, ela é professora da política pública, né, dá aula no curso de política pública e formação humana, ela é pesquisadora de trabalho. E aí ela foi fazer um artigo, né, uma pesquisa, um artigo apresentar no Congresso sobre os trabalhadores terceirizados da UERJ. Você já falei isso aqui. Mas e aí ela já foi já com a mão preparadinha, né, para dar porrada na questão da terceirização, a questão do subemprego, a falta de direitos, tudo isso já estava, né, na cabeça dela nas leituras que ela faz. E aí quando ela foi para a entrevista, né, começaram as funcionárias a falar assim, não, adoro trabalhar na UERJ. Não, mas você está com pagamento atrasado, né? Foi no momento até que estava com pagamento atrasado. Você está passando dificuldade, mas você gosta de trabalhar aqui? Sim, adoro trabalhar aqui. Mas por que você gosta de trabalhar aqui nessa situação tão precária, né? Ah, porque os alunos gostam muito de mim, falam comigo todo dia, eu tenho liberdade para limpar onde que eu quero, então eu organizo onde eu vou limpar, e eu me sinto muito bem aqui, né? E realmente a UERJ, pelo menos a minha experiência também de um pouco de UERJ, você vê um carinho muito grande dos alunos com os funcionários da UERJ, né? Lá no PPFH, por exemplo, tem a Maria, que é uma cearense, já senhora, né? Que é aquela que abre as salas, prepara o café, prepara o biscoito, organiza tudo, né? E ela já é, vamos dizer assim, a queridinha de boa parte dos alunos, né? Então eles ficam felizes, porque, de fato, eles são tratados de forma diferente, por exemplo, do que se trabalhasse como um garçom num restaurante, né?
que se a pessoa que é atendida muitas vezes, se aparecer uma outra pessoa pergunta assim, quem atendeu a você foi esse ou foi esse? Ela não vai saber, né? Então, assim, existe... Né? E aí a professora teve que escrever no artigo que justamente isso, o aspecto subjetivo do trabalho. E aí vamos para alguns exemplos, né? Esse é um exemplo clássico que provavelmente vocês já viram, que é uma questão de vestibular, se não me engano, da UERJ. E aí, como que a questão do Fordismo aparece, né, no vestibular? Pode aparecer com alguns princípios do Fordismo. Por exemplo, a ideia de produção em série. Né? Aqui fala de um artista, né, que fala de valores da sociedade de consumo e o uso e o abuso da repetição. E aqui ele faz, né, latas, né, repetidas, apesar de que a gente tem aqui uma aqui ó, que parece não ser igual. Mas, enfim, de repente foi até a qualidade da impressão, sempre fiquei pensando nisso, mas aqui fala da repetição, né? Então, ele fala das latas de sopa, né, repetidas. E aqui seria uma característica do Fordismo, a produção em série, a produção seriada, que é justamente o que? Você produzir muito. Aliás, produção em série é você produzir o mesmo produto, né? E no caso do Fordismo, você vai produzir muito aquele produto específico. E assim você diminui o preço, porque você está produzindo em larga escala, você compra a matéria-prima em larga escala, e isso tem a tendência do preço, né, a baixar. Então, esse exemplo é clássico, vamos dizer assim, mas poderia ser uma outra coisa falando de repetição, cair na prova. Né? Uma outra questão fala que ó, ao longo dos 2 séculos de existência, as características estruturais do sistema capitalista permanecem inalteradas. Nele, contudo, houve importantes mudanças que redefiniram as formas de produção e consumo dos bens. Essa é a razão pela qual os estudiosos reconhecem momentos distintos do capitalismo, denominados como modelos produtivos. As campanhas publicitárias guardam forte coerência com esses modelos. A imagem publicitária que expressa uma característica do modelo produtivo fordista é. Aí você tem 4 imagens, né? 4 imagens da Coca-Cola. Deixa eu levantar aqui. Qual que seria, na mesma lógica, né, da outra questão, uma imagem do Fordismo? A, B, C ou D? Ó, vamos lá. Vou pegar para o final. O modelo do Ford T, que é o modelo principal, né, do Ford lá na década de 10, eu já falei aqui, ele vinha com aquela ideia de publicidade que ela é focada no produto. Então, o Ford T era um modelo de Ford, o único, que ele é produzido em larga escala. Só se produzia aquele Ford T. E aí, quando você falava sobre fazia publicidade do Ford T, era, né? Ford T, ele é com aço tal, ele é tem a potência tal, você foca no produto, tá? A publicidade mais recente, ela não vai focar no produto, ela vai focar na sensação que aquele produto dá. Então aqui, quando a gente vê aqui, ó, viva o lado da vida, a gente tem uma Coca-Cola só, né, com as cores diferentes, tal, mas falando de uma sensação que o produto dá, mas que não tem nada a ver com o Fordismo. Aqui nós temos novas escolhas, o mesmo prazer, falando de Coca-Colas diversificadas, ou seja, não tem nada a ver com Fordismo, né? E aqui na letra D fala ganhe, sua sede ganha asas. Também está falando de um contexto, de uma sensação que a Coca-Cola vai te dar. Aqui na letra A é o único que vai pegar a Coca-Cola e vai botar como uma sequência igual. Todas estão engarrafadas da mesma forma, são garrafas da mesma forma. Né? Então,
por mais que a qualidade mantida, a qualidade que você confia, até a própria ideia, né, do foco no produto. Mas aqui é mais a questão da repetição, igualzinho a essa questão aqui. Tá? Então, repare como as questões se comunicam. Né? A repetição das latas, a repetição da Coca-Cola. Tá? E aqui tem outra clássica também. Né? Vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir que estou fazendo há 30 anos. Essa charge é muito conhecida, já foi provavelmente trabalhada muitas vezes aí, mas é sempre bom retornar, porque, né? Quais as características desse trabalhador, né, nessa fábrica? Que fábrica é essa? Né? Vocês podem falar aí também. Quando ele fala, né, vou me aposentar amanhã e o que eu vou fazer é descobrir o que eu estou produzindo. Então, aqui, o que acontece? Ele está no início de uma linha de montagem. Se fosse uma questão dissertativa, né, uma questão discursiva, né, que tem alguns vestibulares que ainda tem, mas se fosse para fazer uma interpretação geral, mesmo que seja objetiva para marcar, né, umazinha lá, correta ou incorreta, enfim. Quando ele fala que o desejo dele é descobrir o que ele está produzindo, ele não está no final da linha de montagem. Ele está no início da linha de montagem. E aqui a gente não vê nenhum tipo de produto pronto. É uma outra confirmação dessa primeira ideia. Né? Ele está no começo da linha de montagem, não está no fim. E quando ele está no começo, ele não sabe o que está produzindo no fim. Se ele não está produzindo no fim, não é ele que, né, está andando pela fábrica, ele não se movimenta pela fábrica. Quem se movimenta é o produto. Então, aqui é uma característica do Fordismo-Taylorismo, bem clara, né? Que é a esteira de produção, uma linha de produção e um trabalhador que está fixo em apenas fazer uma função sem total ligação, né? Tem total compromisso em fazer uma função final, uma função do meio. Então, aqui, o trabalhador ele está fixo naquela preocupação. Né? E se ele falhar ali, de fato, vai emperrar na linha de montagem. Tanto que o Chaplin, né, quando ele começa a atrasar, né, tem um momento que, no tempos modernos, para a linha de montagem, né, que é um impacto direto da produção. Né? E aí você tem essas limitações do Fordismo, né? Você produz demais, e você precisa automaticamente de um consumo à mesma altura. Né? E além disso, você tem um sistema rígido, quando se fala rigidez do Fordismo. O que é rigidez do Fordismo? Imagina se você perde esse cidadão aqui. Ou, voltando lá no nosso amigo Chaplin, imagina se você perde um cara, se perde o Chaplin daqui. Né? Vai ficar faltando. Se ficar faltando, o que acontece? Vai ter um impacto direto na produção. Eu gosto sempre de fazer um jogo com os alunos, né? Pego um apagador ou um estojo, né? Faço a sala como se fosse um U, né? Quase uma linha de montagem, uma esteira de produção. E eu vou falando assim, ó, vão passando esse estojo, né? O mais rápido possível. E eles começam a passar. E aí eu viro de costas e falo, para. Parou em alguém, o sujeito sai, né, da linha de produção. E aí ele que tem que falar o para. E aí ele vai, aí vem um outro que fala o para, vem um outro que fala o para, né? E tem mais regras, você não pode jogar, você tem que levar, né? Então, o que acontece? A linha de produção, o U, ele começa a sofrer, né, com a diminuição dos funcionários. Né? E aí, o que você tem? Você tem uma produção muito mais lenta e uma produção que pode, né, no caso ali, né, caiu no chão, o cara não conseguiu entregar, ou seja, um produto que vai sair com defeito. Né? Até você ter dois, né, que o cara vai ter que fazer o serviço de todo mundo, que isso, óbvio, né, a lógica do Fordismo, mas é para entender que o Fordismo tem essa limitação, a limitação de ter todos os funcionários especialistas daquela função. E muitas vezes o cara é treinado só para fazer uma coisa, para fazer outra ele não é treinado. Então ele vai ter um problema gravíssimo. Né? Vou voltar aqui. Então, só para voltar aqui, para a gente fixar.
Quando a gente fala do Fordismo, a gente fala muitas vezes dessa produção em série. E isso aparece muito nas questões, tá? Muita produção, ou a produção repetida, ou as duas coisas. Então, isso identifica muito o Fordismo.